né? Aqui, claro, as pessoas elas trabalham em linhas de pensamento, né? Como eu sei que tem gente aqui que crê que é possível perder a salvação, outras pessoas creem que não. Tem gente que não sabe nem se é possível aceitar a salvação. Uma loucura, que se for mexer na panela, é feijão tropeiro. Então, procurar nem entrar nesse negócio aí, senão não vai ter o final do 11, não. A Isabela já tá querendo confusão. Só que a confusão... Tá rindo. Tá botando luva, né? Já tá no fight. O Cleuber lá me olhando. Irmão católico é perigoso. Tá ali... Você tá pensando aí, Cleuber? Pode falar. Nada não. Cleuber, o nosso irmão católico ali. Vai batizar quando, Cleuber? Domingo agora? Louvado seja Deus, hein? Deus te abençoe, tá? Então, não temos por que nos gloriar de sermos enxertados, não temos como acusar os que foram cortados. Não há esse tipo de comportamento entre nós, porque ele não é possível de existir. Ele não tem nem sustentação da Bíblia para existir. Qualquer um de nós que possa pensar em termos de estar em Jesus Cristo só pode pensar assim, como é que ele pôde me aceitar? Só pode pensar assim, como é que eu fui parar nas mãos dele? Sem chance, um Deus tão bom não aceitaria alguém tão mal. Esse é o pensamento para todos nós. Tá? Não quero entrar em viés assim, onde a gente possa caminhar talvez aí para divergências que não vão chegar ao âmago da questão do capítulo 11. Eu parei no 24 dele, se você quiser seguir o 25. Beleza. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio por parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião libertador, desviará Jacó das impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós, mas quanto a eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Pois, assim como vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim, também este agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, para a misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E aí a gente vem para a folha agora, 25 a 32, aqui no meio. Paulo apresenta, nesta ação, o mistério da redenção de Israel. Houve o endurecimento, a insensibilização de Israel, até que Deus tenha completado o seu trabalho junto aos gentios. Quando isso estiver pronto, então Deus se voltará novamente para Israel. Se seu tropeção parcial, versículo 25, foi predito profeticamente, também foi a sua restauração. E aí tem as divisas de Isaías 59, 20 e Jeremias 31, 33. A nossa nova aliança não se completará enquanto não abranger o povo da velha aliança. Por enquanto, ela está fora para benefício dos gentios. Mas Israel é o alvo eterno das alianças de Deus, que não dependem da fidelidade daquele povo, mas das promessas de Deus feitas aos patriarcas. Aí, versículo 28 e 29. Vou falar? Pode seguir, depois eu falo. Não, beleza. E aqui Paulo ele traz essa lembrança para o povo de que a aliança com Deus, de Deus para com Israel não depende do povo, da bondade do povo ou do que o povo pode fazer, mas sim da bondade do próprio Deus. E aí, pegando de novo a parábola do próprio filho pródigo, que a gente pegou lá atrás, né, é interessante a visão do pai de que ele trata o filho que fugiu, que foi embora, que voltou, e ele faz uma festa. No meio da festa, enquanto ele vê que o filho tá bem, tá cuidado, tá festejando, tá celebrando a vida, ele vai tratar o filho mais velho. E ele volta para tratar aquele filho que ficou trabalhando e que não reconhecia como pai. Né? A gente às vezes acha que, tipo, por a gente ler como a história do filho pródigo, a gente acha que o irmão dele é o irmão mau, né? Tipo, é o cara mau, que só quer tipo, o cara legalista e tal, mas não, quando a gente lê a história como um pai, como a história de um pai amoroso, a gente vê que a partir do momento que o filho está cuidado, está celebrando o fato dele ser filho de quem ele é, né, ele volta para aquele filho antigo, aquele filho que tinha ficado amargurado por conta da vida lá que ele levava com o pai sem nem entender que ele era filho de verdade. Né? É uma analogia interessante para mostrar que Deus ele cuida dos gentios sim, que se perderam sim, cuida daqueles que outrora estavam no mundo, e ele traz essas pessoas, ele cuida, ele restaura, mas vai chegar um momento que ele vai novamente se voltar para Israel, porque era o povo da aliança antiga.
Né? O fato é, Deus ele não mente, ele não é filho do homem para se arrepender. Então a aliança que ele estabeleceu com o povo de Israel foi uma aliança que simbolizava o mundo inteiro, simbolizava também gentios, mas também foi uma aliança de fato com o povo de Israel. Ele tem uma aliança com aquele povo, com o chamado bichinho de Jacó, que eu nunca entendia, porque quero até entender o significado de que era um gesto, não um símbolo, de alguém muito frágil, muito pequeno, e que ele cuidava desse povo, porque de fato Israel era um pequeno entre gigantes, era uma pérola entre animais furiosos ali, e Deus cuida desse povo, ainda que esse povo não seja bom por natureza, ainda que esse povo tenha se perdido, né? E Paulo, quando ele fala, isso é bem interessante, que ele fala, ó, eu fui enxertado do lugar de onde tinha caído alguém, e tomar cuidado, vocês que são gentios, se vocês derem mole, vocês também vão cair para que outros sejam enxertados. Né? É interessante essa visão, porque se a gente lê, tipo, Deus tinha Israel, Deus desprezou Israel, Deus agora me adotou. E aí, tipo, isso dá margem para aquele tipo de teologia de você é o cuti-cuti de papai e você pode fazer qualquer coisa. A graça de Deus, ela fica barateada. E aí um dos caras que eu gosto, apesar do nome difícil, Dietrich Bonhoeffer, né, ele fala que a graça de Deus é uma graça cara. Quando a gente vê a vida desse cara, a gente vê que, de fato, Deus chama para uma graça preciosa, para uma graça que, na verdade, custa tudo. Né? Que é de graça, mas que custa tudo. Onde você entrega tudo aquilo que você tem depois de ser enxertado nessa videira. Né? Onde você é transformado para poder frutificar. Ela é graça para nós, mas ela não foi barata para quem nos deu. Sim. Né? Ela é caríssima. Tem um texto em Deuteronômio, e a gente está visitando o Velho Testamento por conta até da necessidade de Paulo estar citando o tempo todo ele. Deuteronômio 31 vai falar da futura rebeldia de Israel. E é interessante observar que todo o amor de Deus eu acho que todo o nosso amor pode ser desafiado quando nós descobrimos no nosso coração, vamos supor que fôssemos deuses e pudéssemos ver o futuro de cada um dos nossos relacionamentos. Gente, eu não sei se eu ia suportar isso não. Porque a gente ia ver a traição, a gente ia ver o desencanto, o abandono. Deus viu. Deuteronômio 31, verso 14, diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram à tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, o qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés, eis que está para dormir com teus pais. E este povo, olha que coisa séria, se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para o qual cujo meio vai. E me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e dele esconderia o rosto para que seja devorado. E tantos males e angústias alcançarão, que naquele dia dirão, não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Olha que interessante, Deus prevendo a futura prostração de Israel diante de ídolos. Pô, é por isso que várias vezes ser forte e corajoso, Josué. Só assim mesmo, irmão. Tu vai ver aqui aqui, ó, no verso 22, olha aqui, ó. O verso 22. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu esse cântico e ensinou aos filhos de Israel. Ordenou ao Senhor a Josué, filho de Nun, e disse, ser forte e corajoso. Tu chega pro cara, a pessoa, olha só, tá vendo esses 5 milhões de pessoas aqui? São tua congregação. Que bênção. Louvado seja Deus, dando tchau, e de repente, aí, tudo para outro Deus. Quando eu morrer, vão todos se desviar para outros deuses, vão fazer altares, vão largar, não vão querer te ouvir. Sabe essa terra? Vão profanar essa terra. Você imagina aí depois ser forte e corajoso. Quando você abre Josué, capítulo 1, tá lá de novo. Acho que Josué estava pensando em ir para a Síria, para algum lugar assim, não é possível. Porque, olha, tava lá, Josué capítulo 1, ó. Vai ver o Josué capítulo 1 lá. Verso 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra sob juramento. Tão somente ser forte e muito corajoso. Meu irmão, Deus sabe quem é o seu povo. Um povo que se desencaminha. Né? Um povo que... uma ovelha. O povo de ovelha é um povo de memória curta. Né? Um povo que é ovelha. Para onde, David? No 20 e pouco? No 33. Hã?
O que foi? Eu li, filha. Ih, cara. Ih, aí, ovelha tem agora. Eu bem que dar uma piscada ali, mas nem comentei. Aí, Ana, tu deu uma sumida aí. Sabe quando a pessoa força tanto o olho pra não dormir que chora? Eu vi o Vitor fazendo isso já. Parado assim. Olha lá, ele tá ali. Não, o Vitor fazia isso, agora não tem mais cerimônia, não. Ele dorme mesmo. Ele dorme mesmo. Sem vergonha. Vamos lá. Esse negócio é filmado, né? Eu falei sem vergonha. Vamos lá. 33, verso 33 diz assim: ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aí está na folha assim: essa doxologia arremata todo o argumento dos capítulos 1 e 11. Olhando para tudo o que disse, o apóstolo constata que jamais poderia ter inventado tal plano, de tão excelente sabedoria. Então ele exulta diante da revelação ali exposta. O eco de Isaías, né? Isaías 40:13 vai dizer: quem guiou o Espírito do Senhor? Jó 41:11 vai dizer: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Sabe, irmãos, David vai fazer as considerações aí finais, mas eu penso assim, irmãos, existem alguns textos na Bíblia que são muito difíceis da gente entender de fato. Nossa, como Deus pode vir a fazer isso? Ou então, como Deus pode trabalhar com presciência, ou com eleição, ou com... Sabe, às vezes tem discussões sobre questões das quais nós, às vezes, tentamos descobrir totalmente algo. Eu creio que aquilo que Deus quer que nós saibamos acerca dele, sobre salvação, graça, fé, misericórdia, bondade, proceder cristão, está tudo revelado. Não é nada que não possa ser entendido. Nós precisamos ter essa consciência. E que as coisas que às vezes a gente tem de diferença entre uma coisa e outra de fala, elas não constituem abismo algum para que possamos cultuar Cristo juntos aqui. Então, Paulo aqui, ele exulta. A adoração é uma expressão legítima de quem, diante de um ser como este, considera a si mesmo e olha e fala: não há chance para mim se ele não me salvar. Gosto muito de A.W. Tozer. E certa vez li, e já repliquei isso aqui, que A.W. Tozer tinha uma espécie de escriba dele, um secretário que escrevia o que ele ditava até para os livros dele. E A.W. Tozer, toda vez que abria na parábola do filho pródigo, e ele lia assim: certo homem tinha 2 filhos. Ele não aguentava, ele se apoiava na mesa, ia se abaixando e adorava. E ele disse que o cara que escrevia os livros dele falou que certa vez ele começou a falar assim: vamos fazer um devocional? E tá lá a palavra filho pródigo, pai amoroso. Quando ele chegou e leu Lucas 15, ele se abaixa: certo homem tinha 2 filhos. Eu não sei se esse cara nunca teve coragem para perguntar por que ele, na hora que ele lia, ele enfraquecia. O que acontecia com A.W. Tozer? Por que aquilo dobrava ele num escritório 3x3? Certa vez, eu lendo um livro dele chamado O Propósito do Homem, a entrada do livro conta um pouco desse relato, né, e de outros relatos, e fala que uma oração do A.W. Tozer, certa vez, fez com que o clima daquele pequeno escritório, a glória de Deus caísse sobre aquele lugar. De tal forma que você sente um peso reverente e você se dobra ante a majestade de Deus. Talvez falte em nosso meio, eu digo nosso meio como falo aqui, tem tanta igreja aqui, tanta gente aqui de tanta igreja. Eu falo, talvez falte em nós a reverência apropriada para gerar a adoração digna de um Deus que Paulo chega no final do capítulo 11 e fala, é como se Paulo colocasse a mão, sabe, ele termina o negócio ali, né? Eu sei que quem escreveu para ele foi aquele escriba dele lá, mas ele termina o capítulo 11, lê para mim aí, foi o Técio, né? Lê para mim aí, Técio. Técio leu. Ó profundidade. Sabe, ele deve ter colocado a mão na cabeça.
e parado. Eu acho que ele e o Técio, o escritor de Romanos, deve ter parado e adorado. Como acredito que alguns corações estão adorando nesse momento. É parar e adorar. Nossas disfunções infindáveis podem nos roubar a adoração. Que essa tarde, e aí passo minhas considerações finais para o David e depois os comentários de cada um aqui. Que essa tarde possa ser uma tarde em suma de adoração. Precisamos adorar a Deus. Isso nos alimenta. E precisamos entender que quando Paulo escreve esse final, ele está dizendo o seguinte: daqui eu não consigo mais passar, mas existe mais sobre ele. Daqui eu não consigo escrever, mas existe mais sobre esse ser. E de fato existe. Né? Quando eu falei que essa fala de Romanos 9 até Romanos 11 é uma fala sobre adoração e não sobre disputas teológicas, eu estava falando sobre isso. Esse final do versículo 33 até o 36, apesar de eu ser meio durão, você chora à toa, então eu preciso tomar realmente cuidado para não me emocionar quando eu falo disso. Ele encerra o versículo 32 dizendo que Deus encerrou todos em misericórdia. Judeus, gregos, gentios, ele encerrou todos debaixo da misericórdia dele. E aí ele começa a passar sobre quem encerrou. Ele fala assim, Deus perdoou todo mundo, estão todos sob a misericórdia de Deus. E agora deixa eu falar um pouquinho sobre quem é esse Deus. E ele começa a falar da sabedoria de Deus, e ele começa a falar da profundidade das riquezas. Cara, assim, olha que interessante que ele está falando que Deus é a raiz do qual todos estamos enxertados. E aí, logo depois que ele termina de falar sobre essa raiz no qual a gente está enxertado, a primeira palavra que ele fala é a profundidade. A raiz onde a gente está enxertado é profunda. O conhecimento dela, a força dela está lá embaixo, de forma que ninguém consegue achar, ninguém consegue sondar, ninguém consegue ter noção do tamanho dessa raiz no qual a gente está enxertado. E a gente olha esse Deus todo poderoso, todo magnífico, todo glorioso, e a gente percebe que esse Deus ele enxerta a gente nele. Ele coloca a gente para receber a seiva, para receber vida que vem direto dele. Ele é a raiz, ele é o tronco, ele é quem nos enxerta. E a gente só precisa viver. A gente só precisa frutificar e viver a vida natural, qual ele impele a gente a viver. E quando, cara, você se debruça sobre isso, é quem lhe deu primeiro para ser recompensado. Cara, isso vem de teu argumento. Sabe? É como você presentear alguém que já tem tudo. É impossível. É impossível. E no caso dele, ele, na verdade, ao invés de pedir presentes, vamos dizer assim, ele te impele, ele te guia para um caminho onde ele te dá o presente antes da eternidade. Eu estou falando de uma vida plena, uma vida completa, uma vida madura, uma vida perfeita, no sentido de alcançar a plenitude de tudo. E ele termina dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, estamos enxertados numa árvore que vive para sempre. Ele existe desde sempre. Ele é a raiz, ele é o tronco, ele que nos enxertou. Então que venhamos a dar essa glória para ele. Eternamente, eternamente. É por isso que os anjos não cessam de cantar. Não é porque os anjos são bons e são maravilhosos, mas porque a glória dele inunda a visão daqueles anjos. A ponto de mesmo os maiores anjos da criação não conseguirem olhar para ele diretamente. É nesse Deus maravilhoso que estamos enxertados. É nesse lugar maravilhoso que a gente mora, que é a nossa casa, que é o nosso pai, que é a nossa família, que é aquilo que nos dá sangue, que é aquilo que nos impulsiona e nos dá vida e nos dá força para viver todos os dias. Uma raiz que nunca vai ser cortada, uma raiz que não pode nem ser sondada. Nisso que estamos. E é por isso que eu falei que a gente precisa glorificar, a gente precisa cantar, a gente precisa louvar a esse Deus. Porque, cara, diante disso, qualquer conflito fica pequeno. Aqui, Paulo não está falando sobre arminiano e calvinista, Paulo está falando sobre judeu e grego. Pessoas que achavam que na essência eram totalmente diferentes. E ele olha e fala, não, cara, a essência de vocês são iguais, que vocês estão plantados no mesmo lugar. Os dois estão debaixo da misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Então, por isso, cara, se junta com esse cara aqui que é judeu com gentio, gentio com judeu, e juntos glorificamos a Deus eternamente, até que ele volte. Isso é maravilhoso. Amém. Vamos fazer uma oração antes da gente fazer comentários? Acho que a presença de Deus está no nosso meio aqui.